Pessoal, hoje nós vamos estudar o assunto regra de 3 simples. Para isso, nós temos que primeiro ficar atento com a questão do que são as grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Por exemplo, o que são grandezas diretamente proporcionais? Vou ler a definição aqui. Então, assim, a definição de grandeza diretamente proporcional. Grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra, na mesma proporção, ou seja, duplicando uma delas, a outra também duplica. Reduzindo pela metade, a outra também reduz na mesma quantidade, e assim por diante. Então, o que acontece? O que você faz com uma, a outra se altera na mesma proporção. Então, se você aumenta uma, a outra também aumenta. Se você diminui uma, a outra também diminui. Vou dar um exemplo aqui rápido de grandeza diretamente proporcional. Vamos supor que temos uma impressora que ela imprime 10 folhas de papel. 10 folhas de papel. Imprime 10 folhas em 1 minuto. Então aqui temos a quantidade de folhas, que é a grandeza folhas, né? E aqui o tempo, né? Que é 1 minuto. 1 minuto ela imprime 10. Caso ela imprimisse, quanto tempo ela levaria para imprimir, vamos colocar aqui 200 folhas. Então, se ela imprime, em 1 minuto ela imprime 10 folhas, quanto tempo ela levaria para imprimir 200 folhas? Observe que a quantidade de folhas aumentou, né? Eram 10, passou a ser 200. Então, a quantidade de tempo vai aumentar ou vai diminuir? Essa é a pergunta que você tem que fazer. A quantidade de tempo vai aumentar ou vai diminuir? Claro que se vai imprimir 200 folhas, vai demorar muito mais tempo do que só 10, né? Então, aumentando a quantidade de folhas, também vai aumentar o tempo. Essa aqui é uma grandeza diretamente proporcional. Diretamente, ou seja, quando um aumenta, a outra também aumenta. Então, foi de 10 para 200. Vai ser de 1 minuto para quantos minutos? Como a gente não sabe, a gente vai colocar uma incógnita aqui, qualquer letra. Normalmente utilizamos o X, né? O X. Então, essa aqui é uma grandeza diretamente proporcional. Vamos resolver aqui para ver quantos minutos levaria. Aí, vocês vão fazer assim, ó. A grandeza, vou botar aqui, ó. Folhas. Aqui você vai botar 10. E aqui do lado de cá vocês vão colocar o tempo, né? Que é em minutos. Tempo. Vou colocar aqui, ó. Minutos. Então, 10 folhas levou quanto tempo? 1 minuto. Não é isso? 200 folhas. Aí você vai botar aqui, ó. Como são 200 folhas, você vai botar aqui embaixo de folhas, ó. 200 folhas. Vai levar quanto tempo? É a pergunta que você faz a si mesmo. X. X é o que você não sabe. Então você vai ter que descobrir o valor de X para saber quanto tempo vai levar essa impressora para imprimir 200 folhas. Lembrando que a impressora ela tem que estar na mesma velocidade, né? Ela não vai quebrar, nem parar, nem diminuir a velocidade. Ela vai manter a velocidade constante. Então vamos fazer aqui, ó. Como é diretamente proporcional, vocês vão aqui, ó, multiplicar de forma proporcional, ó. Multiplicar cruzado, que o pessoal fala. Esse vezes esse, ó. E esse vezes esse. Tá vendo? Então você vai multiplicar, ó, 10 vezes x. 10 vezes x. Aí vocês vão colocar igual. Vai multiplicar agora aqui, ó. 1 vezes 200. 1 vezes 200.
Então vamos multiplicar aqui, ó. 10 vezes x, pode botar 10x. 1 vezes 200, qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, né? Então é 200 mesmo. Então 1 vezes 200, 200. Agora, para finalizar a conta, vocês vão fazer aqui, ó. X é igual a 200 dividido por esse número que está aqui do lado do x, ó, que é o 10. Quanto é que dá 200 dividido por 10? Dá quanto? Para facilitar o cálculo, você só cancela aqui, ó. Cancela um zero em cima, cancela um zero embaixo, ficou o quê? 20 dividido por 1. Quanto é 20 dividido por 1? 20. Então, o x é 20. 20 é o quê? O x é o quê? Aí você volta lá, ó. O x não é minutos, porque ele está embaixo de minutos, ó. Então, x é minutos. Então, vão ser 20 minutos. Resumindo aqui a questão. Vamos terminar aqui. Aqui, ó, se 10 folhas foi 1 minuto, 200 folhas vai ser quantos minutos? 200 folhas vão ser 20 minutos que a impressora vai gastar para imprimir 200 páginas. Na mesma velocidade, né? Isso aí, muito bem. Pessoal, agora nós vamos ver as grandezas inversamente proporcionais. Qual a diferença da diretamente para inversamente? Olha só, a grandeza diretamente proporcional é quando uma aumenta, a outra também aumenta. As grandezas são diretamente proporcionais. Ou quando elas diminuem, quando uma diminui, a outra também diminui. Elas têm que diminuir ou aumentar na mesma proporção. Então elas são chamadas diretamente proporcionais. Assim como o caso lá da impressora, né? Ela imprimia 10 folhas em 1 minuto. Quando aumentou a quantidade de folhas, ela aumenta também a quantidade de minutos. Então, quando um aumentou, a outra também teve que aumentar, na mesma proporção. Então, 10 folhas ela imprimia em 1 minuto, 200 folhas ela imprimiu em 20 minutos. Tá vendo? Aumentou minutos também. Vamos ver agora um exemplo de... Vamos ver a definição aqui primeiro. De grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá? Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra. Ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui. Ou seja, dobrando uma grandeza, a correspondente reduz pela metade. Tá vendo? Então, quando uma dobra, a outra cai pela metade, reduz pela metade. Triplicando uma grandeza, a outra reduz para a terça parte. E assim por diante. Então, vamos supor aqui. Vou dar um exemplo aqui de como é uma grandeza inversamente proporcional. Ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui. Vamos supor aqui que... Vou dar um exemplo. Deixa eu pensar em um exemplo aqui. Bom, um carro. Ele está indo da cidade A para a cidade B. Um exemplo, viu? Está indo da cidade A para a cidade B. O que acontece? O carro estava a uma velocidade média de 80 km por hora. É a velocidade dele, 80 km por hora. Ele andando nessa velocidade, ele gastou quanto tempo? Ele gastou 2 horas para chegar. 2 horas. 2 horas para chegar. Então, andando a 80 km por hora, ele gastou 2 horas. O tempo foram 2 horas. O que acontece se em outra viagem que ele fosse da cidade A para a cidade B também, o mesmo percurso, ele em vez de ir 80, ele aumentasse a velocidade? Vamos colocar, aumentasse para 100 km por hora, velocidade média dele. Quanto tempo levaria? Então, ó, isso aqui você não precisa nem calcular, é só você imaginar. Observe, se andando a 80 km por hora em média,
ele levou 2 horas. Aumentando a velocidade, o que acontece com o tempo? Significa que o tempo vai diminuir. Ele vai andar mais rápido, ele vai chegar mais rápido no destino. Então, quando um aumenta, a outra diminui. Essa aqui é a grandeza velocidade e aqui é a grandeza tempo. A grandeza velocidade, quando você aumenta a velocidade, você chega mais rápido no lugar, né? Então, o que acontece? Quando um aumenta, a outra diminui. Então, essas são grandezas inversamente proporcionais. Vou fazer aqui uma setinha, ó. Quando um aumenta, a outra diminui. Tá vendo? Essa grandeza que aumentou. Tava em 80, foi para 100, aumentou. E essa de 2 horas, com certeza vai diminuir, né? Agora a gente não sabe para qual valor vai diminuir, mas que vai diminuir, vai. Vamos colocar um X aqui. Vai diminuir. Agora nós temos que descobrir em quanto tempo ele vai levar para ir da cidade A para a cidade B, andando a 100 por hora. Lembra que a trajetória tem que ser a mesma, viu? Não pode variar. Que a pessoa às vezes fala, voltando da cidade B para a cidade A, mas isso aqui interfere, que às vezes não é o mesmo percurso. Talvez indo da cidade A para a cidade B, existe mais ladeira, né? Subindo. Esse aqui já existe. Pode ser que atrapalhe, né? Indo de A para B não é a mesma coisa de indo de B para A. Não é o mesmo trajetório. Então, isso aqui não vai alterar. Tem que ser a mesma. Ele foi no primeiro momento de A para B, andando a 80 km por hora, gastou 2 horas. Então, ele tem que ir de novo de A para B. Não pode alterar a trajetória. Tem que ser o mesmo. Porque a única coisa que vai variar aqui vai ser as grandezas. Então, vamos desconsiderar aqui trânsito, né? Porque tá indo da cidade A para a cidade B. Vamos supor que no primeiro momento não tinha muito trânsito, outra vez teve mais trânsito, mais carro na estrada, né? Teve que parar. Então vamos esquecer todas essas variáveis que acontecem na vida real e vamos pensar que só no cálculo, viu? Porque o cálculo, às vezes, para a vida real, você faz uma estimativa, mas nunca é a mesma coisa, né? Vamos ver aqui. Aumentou aqui a velocidade, vai diminuir o tempo. Vamos fazer o cálculo aqui agora. Vamos ver. Conserta aqui o papel. 80. E aqui é o que? Aqui é a velocidade, não é isso? Velocidade média. Velocidade média. Porque na verdade ninguém mantém 80 fixo, né? Sempre diminui e aumenta um pouco. Mas vamos usar por base a velocidade média. 80. Aqui vamos colocar o tempo. Tempo em horas. Tempo em horas, né? Vamos colocar. Vou colocar mais pra cá pra ficar melhor, né? Ficar melhor para enxergar aqui na câmera. A velocidade média aqui é 80. E o tempo em horas, 2. Então, 80 km por hora fez em 2 horas, não é isso? Andando a velocidade média de 100 km por hora, vai chegar em quanto tempo? X. Como essas grandezas são inversamente proporcionais, você não vai fazer diretamente, igual eu estava fazendo aqui, né? Assim, ó. Vocês vão, ó, de forma reta. Tá vendo? É só multiplicar esse por esse. Ó. Forma. Não vai fazer aquele cruzado, né? Não cruza. Como essa é inversamente proporcional, você vai multiplicar pelo número que está na frente aqui, ó. Então, 80 vezes 2. Não, primeiro vamos multiplicar o que tem um x, né? 100 vezes x dá 100x. Bota o igual aqui. E multiplica 80 vezes 2. Dá quanto, gente? 8 vezes 2 dá 16, né? Então dá 160. Pronto. Agora vamos aqui, ó. X é igual 160 dividido por o número que estava aqui, que era o 100. Vem aqui embaixo, ó. 100. Para facilitar o cálculo, você cancela um zero aqui. Cancela um zero aqui. Ficou o quê? 16 dividido por 10.
Vamos fazer uma continha aqui. Aqui dá para vocês fazerem direto, viu? Lembra 16 décimo? 16 décimo, ó. 16 sobre 10 é a mesma coisa de 16 décimo. O que é 16 décimo? 16 décimo é isso aqui, ó. Pronto. Mas aqui você pode fazer a conta aqui também, ó. Ou 1 inteiro e 6 décimos, né? Mas vamos fazer aqui, ó. 16 dividido por 10. Ó, 16 por 10 dá 1. 1 vezes 10, 10. O modo passou aqui voando. Aqui agora, ó. 1 vezes 10, 10, não é isso? Agora diminui aqui, ó. Dá 6 aqui dá 0, não é isso? Coloca uma vírgula aqui, acrescenta um 0 aqui. 60 dividido por 10 dá 6. Porque 6 vezes 10, 60. Menos 60, nada. Então deu o mesmo, tá vendo? 1,6. Então toda vez que tiver aqui, ó, um 0 depois da vírgula, é só você pegar a vírgula e vir mudar daqui pra cá, ó. Então deixa uma casa depois da vírgula. Porque tem um 0 aqui, deixa uma casa depois da vírgula. Pronto, 1,6. Fazendo a conta, tá vendo? Dá o mesmo 1,6, ó. Então, o que significa que se ele aumentar a velocidade para 100 km por hora, ele vai chegar em 1 hora, 1,6. Agora, é 1 hora e quantos minutos, professor? Esse 1,6. Aí você vai ter que fazer outro cálculo, né? Para descobrir. Mas aqui já sabe que diminuiu, né? Não são mais 2 horas. Agora diminuiu aqui para 1,6, que é menos que 2 horas. Para você saber exatamente os minutos, você faz assim, ó. Você quer saber quanto 6 décimo é em minutos, não é isso? É só você fazer assim, ó. 1 hora, faz a mesma proporçãozinha aqui, ó. Botar um Hzinho aqui rápido. E aqui minutos. Se 1 hora é 60 minutos, não é isso? 0,6 hora, que a gente desconsidera a hora, que a gente já sabe que é a hora. A gente só quer saber agora os décimos aqui, né? Então, 6 décimos vai ser quantos minutos? X, bota um X aqui. E faz uma proporçãozinha rápida, ó. Aí você multiplica 1 vezes X. Qualquer número multiplicado por 1 é 1, né? Qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, não é isso? Então, vamos multiplicar aqui, ó. 0,6 vezes 60. Aí você multiplica aqui, ó. 1 vezes x é x mesmo. Agora, 0,6 vezes 60. Faz uma continha rapidinho aqui, ó. 60 vezes 0,6. Então, 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 6, 36. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 6 é 0. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 6 é 0. Mais, né? 0, 6, 3. Agora a vírgula vai ficar onde aqui? Ó. Observe o cálculo aqui. A vírgula só tá aqui pegando um número depois da vírgula. Só tem esse. Em cima não tem vírgula. Então você vai contar também um número pra cá, ó. Aí bota a vírgula aqui. Ou seja, o x aqui vale o quê? Esse x aqui, ó. Esse x aqui vale 36. A gente quer saber o tempo em minutos, né? 36 minutos. Então, aquele 6 décimo lá, ó. 6 décimo representa 6 décimo representa 36 minutos. Ou seja, o tempo que ele gastou foi 1 hora, que é essa 1 hora aqui, e os 6 décimos vale 36 minutos. Então 1 hora e 36 minutos. Pronto? Pessoal, vocês vão tirar suas dúvidas aí nos comentários. Tira as dúvidas no comentário, as dúvidas que vocês ficaram aí, e mande no comentário que eu vou tirar as dúvidas de vocês aí, viu? Valeu, e deixa o joinha aí, o like. E outra coisa, gostaria que vocês também seguissem aí o nosso
O aluno que me incentivou a fazer o canal, Michel me incentivou a fazer esse canal de matemática aqui. Gostaria que vocês dessem uma força para ele no canal dele lá, Art Gamer. Segue lá, tá na descrição do vídeo aí. Valeu.